Arroa, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Vocês estão prontos para mais uma aula do nosso curso de runas? Bem, se você está chegando aqui agora, você está sabendo que a gente está na nossa 28ª aula. Então dá uma olhadinha no card que eu estou deixando aqui para você acompanhar desde a primeira aula, porque como se trata de um curso, tem toda uma estrutura para você caminhar até chegar aqui. Então dá uma olhadinha lá eu também explico o que você precisa fazer caso tenha interesse em adquirir as apostilas ou até mesmo um certificado desse curso. Hoje iremos falar sobre a runa Inguas, Inguas ou Ingus, que é uma runa de crescimento, representante dos atributos fecundos expressos na sexualidade masculina, conectada à primavera, mas esse simbolismo acabou sendo transportado também à fecundidade e fertilidade da terra em relação à agricultura. A palavra Ing significa esperma ou semente. E essa é uma runa conectada ao deus da terra, Ing, que possui paralelos muito próximos ao deus Vanir Freyr. Essa runa não está apenas relacionada à sexualidade masculina, mas também ao poder de fecundidade e à importância da figura masculina como fonte potencial de magia no universo. Com o passar do tempo, o papel de praticar magia, do contato com o mundo sobrenatural, passou a ser delegado exclusivamente para as mulheres. Enquanto os homens tinham outro papel, né, ainda mais com o peso do patriarcado, que era o papel como provedor, como guerreiro, como político. E a mulher acabou sendo deixada de lado, né, dessas decisões importantes, inclusive durante muito, muito tempo. E ainda hoje em dia a gente sabe que não é ainda não é uma maneira igualitária. Assim como também para os homens ainda não existe essa igualdade dentro do contexto mágico para muitos grupos neopagãos, onde o papel de sacerdócio acabou sendo delegado exclusivamente às mulheres, enquanto o homem continua no papel como guerreiro. Inguas também é uma runa de crescimento interno e de desenvolvimento pessoal. São forças misteriosas que residem na consciência humana, que não são ligadas ao masculino, obviamente. Não são características exclusivamente nossas, né, femininas. Os homens também têm acesso a essas características e também devem desenvolvê-las. A figura masculina também tem oportunidade de entrar em contato e interagir com o mundo do sobrenatural, livre de qualquer tipo de julgamento, de culpa, de medo de ser desaprovado pela sociedade. O próprio Odin tem um epíteto chamado Yaug, eu falo no vídeo sobre Odin aqui do canal, onde ele era, a tradução livre seria castrado, onde ele praticava a magia Seidr. A runa Inguas também está relacionada aos mistérios masculinos para que a terra seja fértil, para que a vida continue a prosperar. E para isso a terra precisa do potencial existente, seja no masculino, seja no feminino, que é um potencial que permeia todo o universo. A forma alternativa dessa runa é a sobreposição da runa Gebo, né, passando as partes dela, né, como se fossem cruzadas, e que indica a união, né, ou melhor dizendo, ela simboliza a união que resulta na procriação, ou ainda a dupla hélice da molécula do DNA. Assim como a Terra tem um período de gestação, a fim de desenvolver e crescer qualquer coisa que a gente planta nela, a figura masculina também precisa de um tempo de gestação para desenvolver a maioria de suas habilidades. E esse tempo não deve ser negligenciado, mas abraçado, independentemente do que as pessoas possam pensar ou dizer. Esse período é necessário para o seu desenvolvimento, e aqueles que não fazem, que não respeitam esse período, correm o risco de chegar à maturidade e ainda se sentirem vazios, com dificuldade em alcançar a felicidade. Assim como nós, mulheres, também temos os nossos ciclos e também precisamos respeitá-los, para que também não fique o nosso vazio
em questão aos nossos mistérios femininos. Esse risco, né, é reflexo ou melhor, esse vazio é reflexo de abandonarmos os nossos sonhos, de abandonarmos a nossa criança interior. Mas nunca é tarde para que a gente se reconecte tanto com os nossos sonhos quanto com a nossa criança. A sensação de plenitude que segue também é um reflexo de Ingwas. Essa runa conectada com a fertilidade, mas a fertilidade não pode ser reduzida simplesmente à sexualidade masculina, seja ao intercurso sexual, seja a procriação em si. A fertilidade não é somente o ato de criar uma nova vida, mas também a fertilidade da mente, ao estado de espírito saudável que pode ser alcançado através da aceitação da nossa criança interior, a fertilidade da paz em nossa própria mente. É projeto de expressar isso tudo para que a vida seja fértil e que possa haver a liberdade de pensamento no foco. Ingwas é uma runa de vida e tudo que ela abrange, e muitas vezes é negada a ambos, tanto os homens quanto as mulheres, pela sociedade que nós vivemos, porque ela muitas vezes não permite que estejamos totalmente integrados na própria vida. Mas ao invés disso, a gente pode passar muito tempo tentando nos encaixar na sociedade, ao invés de viver, tentando ser mais palatável, vamos colocar dessa forma, para outros, né? Deixando de ser quem você é de fato. Então pense a respeito disso, se você tem exercido a sua liberdade de ser quem você nasceu para ser. Na Escócia, Ingle, com G-L-E, né? I-N-G-L-E, significa o fogo da lareira. E Ingling, o combustível, enquanto Inglenook é a própria lareira em si. Para servir como um escudo protetor, a forma dessa runa era reproduzida no cruzamento das vigas das construções, também nas fileiras de tijolos ou ainda em inscrições acima das portas de entrada. A nível esotérico, Ingwas representa a continuidade de Ramínlia familiar. Eu já falei sobre Ramínlia aqui na série. E da Ramínlia tribal, né, também, da mesma forma. Agora, quanto aos elementos ligados à runa Ingwas, são terra, fogo e água, enquanto a sua polaridade é bissexual. Agora, sobre a mitologia, a gente vai falar um pouquinho sobre a mitologia dessa runa. Ingwas está relacionada ao deus Ing, como eu falei anteriormente, que possui estreitas semelhanças com o deus Freyr. Ing teria sido introduzido na Escandinávia durante o período de migração. Na Dinamarca, existe ainda o deus Frodi, com semelhanças óbvias ao deus Freyr, dos suecos. O nome Freyr tem suas raízes no nórdico antigo Frodr. Eu não sei se fala assim, tá, gente? Mas me perdoa porque, enfim. Frodr, que significa sábio, mas também tem o significado fecundo, luxuoso. Título adequado para um deus da fertilidade, né? Que também significa senhor, como um título, ao invés de um nome real. O título Freyr também estava em Infrodi, o frutífero senhor. Há outra divindade também conectada à Dinamarca que também possuía uma carruagem, uma carruagem, e era conhecido pelos anglo-saxãos como Ing. Seria Ing o nome de Freyr, como os nórdicos antigos chamavam Ingvi Freyr ou Ingunnar, ou talvez na Suécia não houvesse a necessidade de chamá-lo pelo seu nome, já que seu nome seria somente um título, frutífero senhor ou apenas senhor. Isso já era suficiente para reconhecê-lo. Este deus da paz, da abundância e da fertilidade parece ter sido uma divindade específica da Dinamarca, talvez não como o deus dinamarquês livremente, mas talvez um deus específico, ou ainda outro título, talvez de próprio Freyr, mas também uma divindade de paz e plantio e fertilidade, mas dos dinamarqueses orientais, especificamente de uma região das terras dos dinamarqueses durante o final da Idade do Ferro, e possivelmente até o início da Idade Média.
possivelmente até sendo o deus de uma tribo específica. A dinastia real da Dinamarca é conhecida como Inglings, e Freyr é geralmente considerado o deus dos suecos, especificamente do sul da Suécia, e seu maior centro de culto era em Uppsala. A palavra Yngling significa um jovem viril, um jovem homem viril. Algumas das pessoas que adoravam Freyr na Islândia tinham nomes como Ingjald e Ingimund. Então é bem possível que Ing era outro dos nomes pelos quais o deus Freyr era conhecido no norte da Europa. Então acabou alcançando a Europa continental e então trazido para as ilhas britânicas durante o período de migração. Ing, Freyr e Frodi podem ter sido o mesmo deus ou não. Todos os deuses carregados por um vagão através dos campos para propiciar fertilidade, paz e abundância na terra e para nós humanos. É geralmente considerado que o nome Ingwas é o deus proto-germânico da terra, de culto remoto e muito desenvolvido ao lado de uma mãe terra, especificamente nas regiões do Mar do Norte. Então, Ingwas pode ter sido a figura que deu origem ao culto dos deuses Ing, Freyr e Frodi. Todos tinham carruagens em seus cultos, assim como a deusa Nertus, precisamente para os mesmos fins religiosos dos deuses que eu mencionei anteriormente. Divindades de prosperidade, paz, abundância, fertilidade e, é claro, de fato, a ritualização do sexo expressa em orgias, desempenhou um papel importante nas sociedades agrárias e é especialmente mais notável na Escandinávia pré-cristã no culto dos deuses Vanir. Assim como na natureza, a humanidade também tem um período de retenção de energia e substância até a hora de reencenar o caos primordial e as origens da criação e liberação, que continua, ou melhor dizendo, que continha energia e substância para criar uma nova vida e entrar em período de gestação. O ser humano realizava grandes esforços para alcançar e obter, através do comportamento semelhante ao do mundo natural e de uma visão de mundo animista, os poderes do divino, forças que penetravam a terra para originar vida. Em várias tradições antigas, o losango, com ou sem um ponto central, era um antigo símbolo da deusa, encontrado em inscrições rupestres, trançado em cestos, bordados e reproduzido na própria trama das tecelagens, que pode representar, no caso, a Ioni, vamos falando num termo oriental, né? Mas pode representar a vulva da deusa no momento em que ela se abre para dar à luz. A relação entre Freyr e Freya pode ser entendida como um incesto para a gente, né, da sociedade ocidental, mais moderna. A gente pode entender como um incesto, mas esse tipo de relação era muito comum entre a realeza, não somente na Suécia, mas a relação entre gêmeos pode ter um significado ainda mais profundo aqui, nesse mito, porque ele possui uma compreensão mais animista, não da compreensão do que a gente vê no nosso dia a dia, vamos colocar dessa forma. Possivelmente simboliza a união de dois poderes vitais da natureza. Tá legal? No Skaldskaparmal, todos os deuses são considerados raça de Yngvi Freyr, que sugere que a paternidade dos deuses Esir pode ser, na verdade, ter sido atribuída a Freyr e não a Odin, algo que é compreensível no tempo do bronze, quando as genealogias dos deuses da Idade do Ferro muitas vezes começou com os deuses da fertilidade como progenitores originais, por razões óbvias, já que as pessoas dependiam muito da terra para sobreviver. Freyr, como senhor da fertilidade, é frequentemente representado com um falo ereto e é associado à nobreza, uma figura de poder em muitas civilizações antigas. Um falo ereto era símbolo não só de fertilidade, mas de poder, bem como a representação do pai da tribo, das pessoas especificamente nas sociedades patriarcais. Os reis ou chefes de clã também tinham o poder da fertilidade, eram pais de todos os seus súditos, e o líder muitas vezes desempenhava também o papel de sacerdote.
Então a fertilidade dos humanos, dos animais e dos vegetais também eram de seu domínio e responsabilidade, bem como o poder militar, e esse era bastante perceptível durante a era viking. Da mesma forma, quando as terras eram inférteis, a culpa também era do rei, que não tinha poderes de fertilidade, então ele era sacrificado aos deuses. Já os reis, cujos reinados tinham sido abençoados com muita fertilidade, depois de mortos, eles eram colocados em túmulos para continuar proporcionando fertilidade à terra. Nesse caso, eles não eram queimados e entregues ao mar, eles eram enterrados para poder continuar trazendo fertilidade para a terra. E até mesmo houveram casos de reis que tiveram seu corpo cortado em várias partes após a sua morte, e tiveram cada parte enterrada em um túmulo diferente por toda a região para estender a fertilidade da terra. Diz-se que o próprio Freyr teria sido um grande rei sueco e depois de sua morte ele foi enterrado em um grande cemitério em Uppsala para continuar a propiciar a fertilidade da terra após a sua morte. E as pessoas continuaram a dar sacrifícios ao seu monte para garantir fertilidade e prosperidade na terra. Freyr significa Senhor, então é bastante possível que esse título de Freyr fosse carregado por reis suecos, eles próprios representando o próprio deus Freyr em ocasiões específicas e em cerimônias para fertilidade, para paz, para prosperidade e para assuntos da terra em geral. Freyr é o rei dos elfos, entidades sobrenaturais que propiciam aspectos benéficos para a terra e para seu povo, especialmente ligadas à fertilidade e aos cultos da morte. Agora a gente vai falar sobre Ingwas quando ela aparece na leitura, na sua divinação. Bem, logo de cara a gente já vê que Ingwas traz um ótimo presságio, porque quando essa runa aparece na sua leitura, ela indica prazer em todas as coisas que a gente faz na vida. Então, ela traz o conselho para que você venha a se permitir a ser feliz, a se permitir encontrar o prazer nas coisas que você faz na vida, sem deixar que inseguranças, que o medo, que dogmas ou a reputação possam impedir que você encontre esses prazeres na vida. É necessário curtir a vida com responsabilidade, mas curtir a vida. Ingwas requer um término de uma etapa na sua vida. Isso pode marcar uma fase, o desabrochar de uma fase alegre, uma nova vida, um novo caminho. Prenuncia a conclusão de um estágio e a perspectiva de mudança para alguma coisa melhor, para uma situação melhor, para uma vida melhor. A resolução positiva de problemas ou de aborrecimentos em geral. Sendo Ingwas uma runa de grande poder, quando você retira ela na sua leitura, quer dizer que agora você tem força suficiente para alcançar um final, para tomar uma decisão, daí originando então um novo começo, um recomeço. Ingwas nos lembra do poder e da energia da terra que é contido durante um tempo e que fica em espera, assim como a semente. Fica armazenado como a semente, para ser utilizado em um propósito maior. Então, no momento adequado, o que acontece? Essa semente se rompe e é lançada para que possa ter um resultado frutífero. E, então, o que você tem que fazer? Esperar, ter paciência, acreditar, manter o foco, nutrir a sua semente. Porque o momento certo vai chegar. E você vai ter toda essa energia liberada na sua vida para você resolver o que você precisa. Outra coisa, mesmo que as coisas pareçam muito paradas e silenciosas no momento, se você souber esperar a oportunidade, ela vai explodir repentinamente, num poder inspirador. Então não tenha medo de mostrar o seu verdadeiro potencial. Quando essa runa surge na sua leitura, o potencial está armazenado e vai surgir na hora certa, assim como a semente vai brotar na hora certa, trazendo mudanças na sua vida. E isso vai trazer benefícios na sua saúde mental. Ingwas é uma runa muito positiva. Não tema enfrentar seus medos, seus traumas, suas fraquezas. É hora de enfrentar tudo isso.
Todos temos nossas dores. Faz parte de sermos humanos. Resolva, busque ajuda profissional se for esse o caso, ou você vai se sentir cada vez mais solitário. Todos podemos e devemos ser guerreiros, lutar, mas também devemos nos permitir colocar esse aspecto de lado durante um tempo e respirar um pouco. Então aproveite os prazeres da vida, gostando de ser humano e não negando as emoções que você sente. Você é humano, você está na carne, você está na vida, né? Você precisa vivenciar essa experiência como ser humano, ao invés de ficar focando mundos de luz, de gratiluz e seja lá o que for. O momento pede que você seja humano, você está numa experiência na carne. Então, busque a cura, não negando as emoções que você sente. E procurar ajuda, se for o caso, não é um ato de fraqueza. É justamente o contrário. Ínguas também está particularmente ligada à saúde, à fertilidade, ao bem-estar do ser humano. Frequentemente denota a fertilidade da mente ou a motivação e energia necessárias para iniciar novos projetos ou um novo emprego. Ínguas apontam uma fase de novos começos, uma nova fase na vida. E para recomeçar é necessário terminar tudo que já não serve mais na sua vida. É necessário fugir de situações que não estão te levando a lugar nenhum. Acima de tudo, é crucial o término de padrões já desgastados. O que não serve para você, bye bye. Os problemas devem ser resolvidos para você não ficar carregando o passado que está te arrastando para baixo ou que te arrastou para baixo. Recomece sem carregar pesos, sem ficar carregando esqueletos no armário, né? Permita-se recomeçar de novo com uma mente clara. Você deve fertilizar o solo para sua colheita. Então, não se preocupe com coisas que podem vir a ser ou a substituir algo que você considera importante. Algumas coisas podem não ser nunca substituídas. E se for importante, de fato, guarde dentro de você para sempre e não permita que te impeça de descobrir novos caminhos e aproveitar novas oportunidades. Ínguas também pode apontar novas possibilidades criativas ou afetivas, bem como anunciar o aumento da fertilidade, trazendo o nascimento de uma criança, ou a realização de um projeto, ou até mesmo um acontecimento familiar feliz, como um batizado, um casamento, uma herança ou doação de parentes. As atividades que envolvem colaboração, integração, complementação e união serão favorecidas. Se acompanhada por Pertro, indica uma iniciação ou elevação de patamar espiritual. Junto a Ferru, anuncia sucesso no trabalho e junto a Gebo ou Gunjo, sucesso no amor. Essa runa também é uma runa de resolução de problemas. Se for um assunto complexo, que tenha ocupado seu tempo, sua atenção, saiba que a solução não está longe. Ignore o problema durante um tempo, tenha paciência, afaste-se dele até você ter uma nova visão, com uma consciência mais clara, e então você vai conseguir encontrar a solução. Não haja por impulso ou desespero. Não deixe o medo te dominar e nublar a sua mente. Com uma mente clara, você até mesmo pode encontrar uma solução melhor do que a que você pensava anteriormente. Se possível, tire umas férias, coloque sua casa em ordem, doe roupas, sapatos, livros, né? Tudo que está pesando, tudo que você não está usando mais. Concentre-se no novo, concentre-se na organização, na harmonia para quando essa semente romper, que vai romper cheia de energia, a gente já sabe. A vida vai demonstrar a necessidade de você seguir em frente, de se libertar de velhos hábitos, de métodos desgastados, de relacionamentos que também não estão acrescentando em nada na tua vida, de dogmas, de comportamentos ou atividades que já não fazem mais parte de quem você é. Ínguas está relacionada à parte intuitiva da sua natureza, com o objetivo de encontrar organização e ajuste na esfera de entrada de relacionamentos pessoais. Ela incorpora a necessidade universal de compartilhar e de sermos desejados, e como tal, essa é uma runa ligada à sexualidade. Então, mais uma vez,
Tenha coragem para desfrutar dos prazeres terrenos da vida e expressar com confiança os seus desejos. Explore sexualmente o que você tem medo de fazer, porque algumas pessoas podem pensar que você é esquisito ou que o que você está fazendo é errado. Né? Tudo sendo consensual e dentro da lei, né? Não tem porquê ninguém dar palpite na sua vida. Vamos colocar dessa forma. Né? Desde que seja consensual, obviamente dizendo, né? E legal. Então, não deixe que julgamentos de acordo com as mentes alheias limitem a sua sexualidade. Isso também reflete na sua criatividade. Não significa que você tem que abandonar tudo em busca do prazer. Tudo tem seu tempo. Use seu tempo com sabedoria. Tá legal? Ingbas não possui uma posição invertida. Ela é uma runa que denota muita sorte, mas em jogadas muito negativas, ou quando há uma indicação de limitações e obstáculos, ela pode indicar o fracasso nos esforços, o fracasso no plantio da sua semente. A sua semente não brota, né? A semente mostra que você praticou a ação, né? Que é um movimento que você produziu, mas que não teve resultado. É um desperdício de tempo e de energia. Então, a pessoa pode se sentir incapaz de se concentrar, de criar ou de manter uma boa relação com seu par, ou com seu sócio, ou com a sua família. Nos casos mais amenos, ela pode indicar somente atrasos e dificuldades. E nos mais graves, possíveis fracassos, sabotagens, esterilidade ou até mesmo depressão. Agora quanto às binding runes. Bem, pode ser utilizado para a confecção de talismãs e encantamentos para aumentar a fertilidade, principalmente. Trace junto com Lagus, Bercano ou Tiwas. E junto a outras runas pode concentrar e armazenar poder, qualidade muito útil em qualquer talismã. Os deuses ligados a essa runa são, obviamente, Ing, Freyr, Frode, mas também Vilund, e as deusas Freya, Frigga, Gerd, Ingun, Nertus, Sif, Ingona, e as eslavas Kildissin, a criadora do céu e da terra, e Helena, a senhora da chuva. A letra correspondente no alfabeto é um conjunto de duas letras, a N e a G. Suas palavras-chave, lembrando mais uma vez, tá, gente? Palavra-chave, ela pode ser utilizada como auxiliar na sua leitura, né? Mas não deve ser usada como bengala, porque sua leitura acaba ficando muito pobre. Você precisa entender o contexto todo, tá legal? Mas as palavras-chave são sacrifício, potencial energético, conclusão, fechamento de um empreendimento, novos começos, criação, gestação, nova vida, alívio, descontração após o término de uma tarefa, nascimento, seja de uma criança, de um relacionamento, de um trabalho, de um projeto, de uma ideia, também progresso lento, porém certeiro, fim de um ciclo e início de outro, além de notícias e acontecimentos positivos. Sua imagem é a imagem de um feixe de trigo amarrado. Árvore, suas árvores, melhor dizendo, cerejeira, alfineiro, as árvores frutíferas em geral, mas principalmente a macieira e o pinheiro. Suas plantas, a cevada, o centeio, o trigo, delfínio, né, e jacinto. Pedras, ametista, calcita, marfim, diamante e jaspe. Suas cores, o dourado, o amarelo e o verde. Agora, a ordem de seu traço. Ínguas é desenhada com os dedos indicador e médio juntos. Você vai desenhar de baixo para cima como se fossem duas letras V laterais, começando na parte inferior esquerda. Você vai ver espelhado aí, tá? Mas eu estou começando na esquerda. Então, de baixo para cima. Fiz um V invertido e outro V invertido. Afinidade médica, obviamente teria que ser, né, o pênis, o clitóris e a vulva. Agora, os planetas associados também não poderia ser diferente de Vênus, né? Mas também Júpiter e o asteroide Vesta. Os símbolos, o feixe de trigo amarrado, a genitália masculina castrada, né, que seria no caso a bolsa escrotal,
o sêmen, a semente, o ovo, o anel, as maçãs de ouro e o espaço mágico. E também a genitália feminina, tá? Animais totêmicos, a abelha, a coruja e o urso. Rituais. Rituais para aumentar a fertilidade, para fazer com que projetos caminhem. Rituais como portal para projeção astral e meditação xamânica e também para proteção de casas. Seus usos mágicos. Peraí. Seus usos mágicos. Marcar algo para sacrificar aos deuses, para a confecção de talismãs e encantamentos, para aumentar a fertilidade, para a progressão e a conclusão de projetos, para criar um espaço mágico ou um escudo protetor. Então você pode reproduzir na forma de vigas ou tijolos nas construções. Nesse espaço podem ser gravadas outras runas, como em talismãs ou inscrições mágicas, ou podem ser realizados rituais para delimitar o ambiente e seus 4 ângulos, como pontos cardeais. Também é excelente para a proteção de casas, né, utilizando como inscrição acima das portas. Ínguas é a runa perfeita para armazenar e posteriormente, né, liberar o potencial energético de encantamentos que exigem um período de gestação, geralmente 9 dias ou 9 lunações. Em projeções astrais, Ínguas funciona como um portal pelo qual o praticante pode atingir outros níveis ou planos, e também pode ser visualizado ou desenhado em um espelho ou em outra superfície refletora, durante as práticas de meditação nos quais você deseja visitar Vanaheim ou Alfheim, que é o reino dos elfos claros regidos pelo deus Freyr. Recomenda-se usar Ínguas para melhorar a concentração e a interiorização, e também para ativar o potencial latente e canalizá-lo para um objetivo específico. Em assuntos relacionados à saúde, Ínguas promove o restabelecimento e o equilíbrio, apazigua desavenças familiares e harmoniza o lar. Seus efeitos mágicos. Fertilidade, liberação repentina de energia, atrair pessoas, formar grupos, armazenamento e transformação de poder para uso ritual, meditação passiva, centralização de energia no pensamento, liberação repentina de energia. Ínguas é um depósito de energia potencial que deve passar por um período de gestação para ganhar força, certo? Que é um princípio que funciona em todos os níveis do multiverso. Então, ela é uma runa muito poderosa de magia, pois todo o poder deve passar por tal gestação protegida durante um período antes de poder se manifestar em sua forma mais potente. Um dos grandes segredos da magia sexual nórdica está incorporado nesta runa. O desafio proposto por Ínguas é: conscientize-se de seu poder, realize aquilo que você é capaz. Agora, quanto ao estada, mantenha o seu corpo ereto, as pernas juntas, os braços levantados, cotovelos dobrados no formato da runa e os dedos se tocando acima da cabeça. A segunda opção é com o corpo ereto, as pernas juntas, braços dobrados no mesmo ângulo, agora para baixo, né, com as pontas dos dedos se tocando sobre a região genital. Eu vou deixar a figura aqui para você dar uma olhadinha. Agora a gente vai fazer o Galdri, né? Mais uma vez eu vou dizer, eu vou tentar fazer o Galdri, porque a minha voz não é muito minha amiga para fazer, né? Mas vamos lá, eu vou tentar. Eu vou fazer o Galdri, depois a gente vai fazer a leitura dele para você entender. Mas se você quiser saber como escreve, você pode tanto adquirir a minha apostila ou procurar na internet, que você encontra sem problemas, tá legal? Então vamos lá. Ínguas. Ínguas, ínguas, ing, ang, ing, eng, ong, eng, ing, ang, ínguas,
ínguas, ínguas, ínguas. Ing. Ung, ang, ing, eng, ong. Ong, eng, ing, ang, ung. Ínguas. Como de costume, eu finalizo divulgando o Animal Totem Oracle Deck, que é um oráculo de minha criação, composto por 150 cartas de animais com a medicina dos animais totem, dos animais de poder. E este livro, onde você vai encontrar as 300 interpretações para essas 150 cartas, além de uma sequência inédita criada por mim, desenvolvida para autoconhecimento e para cura. Então, se você deseja adquirir uma cópia, aqui no link da descrição do vídeo você vê como é que você faz e não perca a chance de adquirir esse oráculo, ele é transformador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e deixa aqui seu comentário. Caso você ainda não está inscrito no canal, eu te convido para se inscrever agora. Ativa o sininho para não perder nada. Então, até a próxima. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay.